boa noite, o amigo telespectador da Imagem TV. Estamos iniciando mais um programa MVA Esportes, o seu programa ao vivo pelo canal 30 da MVA. Nós queremos agradecer antecipadamente a você, amigo telespectador, por sua audiência, de forma antecipada já estamos agradecendo e levaremos a você informações importantíssimas em relação ao futebol da nossa cidade, informações em relação ao Internacional, que tem um compromisso muito importante, um compromisso difícil. Nesse final de semana, joga com a melhor equipe até então do Campeonato Catarinense da B1, que é o Figueirense, que está despontando aí na tabela de classificação com 19 pontos. Nosso convidado desta noite é o técnico do Internacional, Edson Meller, que gentilmente aceitou o nosso convite, está conosco em nossos estúdios aqui na Imagem TV. Também Rafael Araldi, que é componente da nossa equipe esportiva, fará parte também da mesa esta noite e assim estaremos fazendo as indagações ao técnico do Internacional em relação a como foi o preparativo durante essa semana da equipe do Internacional em relação a esse importante compromisso do final de semana. E é importante também a participação do nosso amigo telespectador. Você pode ligar para o telefone 224-4192. 224-9192 e pode fazer assim a sua pergunta ao técnico internacional ou a qualquer componente da mesa. É claro, de um bom programa. A pedido também da direção da Imagem TV, a Imagem TV estará todo mês com uma campanha de forma interativa, obtendo assim a opinião do nosso amigo telespectador. E a pergunta desta semana, nós gostaríamos que você desse a sua opinião, a pedido da direção da TV. Você é contra ou a favor de uma guarda municipal para o trânsito em Lages? Você é contra ou a favor? Ligue para os nossos estúdios, telefone 224-4192. Dê a sua opinião, é importante, se é a favor, é contra, e pode também justificar a sua resposta. É a campanha deste mês de julho, aqui da sua Imagem TV. Você é a favor ou contra a uma guarda municipal de trânsito aqui na nossa cidade? Repetindo o telefone, 224-4192. Rafael Araldi, boa noite. Mais uma vez ao vivo aqui na Imagem TV. Boa noite, professor César, amigo telespectador aqui da Imagem. Hoje estaremos junto com o treinador do Internacional, o Edson, indagando ele, já que o Internacional joga neste domingo aqui no Estádio Municipal Vidal Ramos Júnior contra a equipe do Figueirense B, né, professor? Melhor equipe do campeonato. Melhor equipe do campeonato, e pela primeira vez hoje o Internacional pôde treinar no estádio, né? Que maravilha, né? Considerando pelo menos aí o fator numérico, né? A equipe está com 19 pontos, a equipe do Figueirense. É claro que tem somente uma participação. O Figueirense utiliza a Série B1 como um laboratório para observar jogadores e projetá-los para a equipe principal. O Internacional hoje é a primeira vez no Vidal Ramos Júnior. Exatamente, o Internacional esse ano treinou pela primeira vez no Vidal Ramos Júnior, já que o Inter está aí, né, desde março se preparando, né? Hoje a primeira vez foi cedido o estádio para o Internacional treinar, né, Edson? Boa noite. Boa noite aos telespectadores da Imagem TV. Boa noite, professor César. Boa noite, Edson. Realmente hoje a gente praticamente estreou no Vidal Ramos como uma sessão de treinos. A dificuldade de se conseguir o espaço é muito grande, há uma certa concorrência com Lages e a gente procura fazer da melhor forma possível, aproveitar o espaço que a gente tem, para que nós possamos realmente colocar a equipe em condições de fazer frente ao Figueirense. É claro, Edson, você pegou o Internacional substituindo o Alcione, né, que era o técnico da pseudo, né, parceria que foi extinguida há dias passados no Internacional. Você vem formando uma equipe, mas nós temos observado no Internacional, eu não sei qual a sua opinião, é uma equipe muito jovem e quando se necessita da força física, que é uma característica das equipes da segunda divisão, o Internacional fica um pouco atrás. Você não tem analisado dessa forma em relação às equipes adversárias? Você tocou no ponto crucial. As nossas dificuldades passam por aí. Nós temos uma equipe de média de idade muito baixa, uma equipe super jovem, muitos jogadores ainda com idades de juniores, e isso nos dificulta. No contato físico a gente tem levado desvantagem realmente. Mas é uma equipe que pode render ao longo do campeonato e com certeza também a gente vai colocar mais alguns jogadores para dar essa qualidade
e, acima de tudo, dar personalidade para a equipe. Você sabe que uma equipe jovem, a tendência é ela correr mais do que deve, não ocupar os espaços com a qualidade que a gente espera. E isso a gente vai tentar corrigir ao longo dos treinamentos também. O Internacional vem de uma derrota, né, lá contra a equipe do Mafra. Na verdade, o Inter estava ganhando, ainda acabou errando um pênalti, uma infelicidade, né, até do Cebola. Como é que vem o time? O pênalti não foi em Mafra, foi em Concórdia. Concórdia. Vamos exatamente. Mafra, o Inter perdeu. Como que está vindo assim para o torcedor, o Edson? O Internacional que vem de derrota. O time continua, o jogador continua animado para enfrentar o Figueirense, que é uma equipe difícil. Na verdade, não estava no plano do Internacional a derrota que aconteceu, né? Só para reforçar a sua pergunta, né, não te interrompendo, já interrompendo, Rafael, eu acho que você não acha que vai ser mais fácil jogar com o Figueirense contra o Mafra? O jogo não vai ser mais aberto? Eu espero que seja um jogo de futebol de qualidade superior, porque, na verdade, se a gente avaliar o primeiro jogo que eu estive à frente da equipe lá em Concórdia, a equipe se comportou muito bem, teve inúmeras chances de gol. Nós não fomos felizes na conclusão, ou eficientes, ou competentes, e nós acabamos levando o castigo que a gente mereceu. Já no jogo seguinte aqui, também 2 gols de bola parada, onde a gente saiu na frente e propiciou uma virada em 5 minutos, coisa que não é característico de uma equipe de qualificação ou equipe pronta. Isso é próprio de uma equipe inexperiente ainda ou recomeçando um trabalho. E no jogo de Mafra foi a nossa pior, digamos assim, apresentação, porque nós tivemos muitas dificuldades. A equipe do Mafra encurtou o campo, diminuiu os espaços, utilizou a força física como uma vantagem que apareceu durante o jogo todo. E nós tivemos realmente muitas dificuldades, não conseguimos concatenar jogadas, não conseguimos sair tocando a bola de trás com qualidade. Os jogadores do meio de campo tiveram dificuldade em armar uma situação de ataque, tanto que nós conseguimos no primeiro tempo algumas situações somente, e depois o Internacional até criou os 15 minutos do primeiro tempo, né? Exatamente. O técnico do Mafra deu uma adiantada na marcação e neutralizou as jogadas de ataque. Exatamente, os nossos alas não participaram do jogo, estiveram muito aquém da sua condição, e por conseguinte o ataque não funcionou, até porque os defensores deles eram 3 jogadores altos e muita ligação direta, então nós tivemos dificuldade em reter a bola na frente, e aí com isso os meias também não conseguiram chegar, e aí nossa equipe ficou muito atrás, não conseguiu sair para o jogo e teve enormes dificuldades. Sim. É importante sempre frisar ao meio telespectador, aqui está o Edson Meller, técnico do Internacional, Rafael Araldi. Você pode ligar para 224-4192, estamos ao vivo. Neste momento são 22 horas e 16 minutos em Lages. Faça a sua pergunta, é importante também a sua análise em relação ao tema que nós estamos discutindo nesta noite. Quais são os jogadores mais experientes do Internacional? É o Alano? Não, o Valdomiro. Valdomiro? Por Valdomiro, o Oliveira. O Valdomiro que vem do futebol gaúcho. Exatamente. Jogador, a última equipe parece-me que era... Ele teve na Ubra. Na Ubra, exatamente, na Ubra. O Oliveira, que teve no São José de Cachoeira, com passagem zagueiro também. Com passagem pelo Juventude. E aí a gente fica numa... Esses são os mais velhos. Os intermediários aí, Alano, o Vandré, que tem 23, o Barragana, que tem 23. Paulo Gaúcho, que é nessa média. O Paulo, 24, e o restante é tudo 20 anos, 19, 18, alguns, 21, nessa faixa, nessa média de idade. E no teu ver, Edson, o time que tu treinou ano passado, esse time, qual que tem mais qualidade? O do ano passado ou o desse ano? Porque na verdade o desse ano os jogadores são muito novos ainda, né? Você vê que ano passado a gente teve alguns jogadores mais experientes, o próprio Sapucaia, jogadores rodados que a gente fala. Eu vejo qualidade nessa equipe, eu vejo jogadores com qualidade, muita qualidade inclusive. O que está precisando ainda a gente fez na verdade uma mudança muito grande. Assim que saiu o treinador, que a gente assumiu, nós tínhamos 38 jogadores no plantel.
Então tinha muita gente, era impossível de se trabalhar, a gente não conseguia. Só que desses 38 vocês dispensaram uma boa parte, né? Inclusive alguns vocês orientaram, o seu caminho, meu amigo, não é futebol. Tem que achar aquela carteirinha azul. O senhor pega aquela carteirinha azul do Ministério do Trabalho, que é outra coisa. Inclusive vocês estão ajudando essas pessoas, né, para que não estejam iludidas. Não é verdade? O talento, quando se descobre, muitas vezes ele não é encaminhado para a função que deveria, ou para o esporte que deveria, é sempre assim. Mas a gente procurou diminuir o plantel, encaminhamos alguns jogadores para outras equipes e alguns, infelizmente, ainda estão sem. Então, mas acima de tudo, a gente procurou filtrar o que se tinha de melhor e com certeza o presidente está trabalhando, já nós temos algumas indicações que a gente fez. Quais seriam as posições, Edson? As necessidades emergenciais do Internacional. Nós precisamos mais um zagueiro, com certeza. No mínimo um. Mas zagueiro, você tem o Valdomiro, tem o Paulo Gaúcho, tem o Oliveira. O Valdomiro disse que lá no último jogo do Internacional quase fez um gol contra lá, pegou a bola e cabeceou contra a própria defesa. Se a gente for falar assim, a equipe do Grêmio, o Domingos, no jogo passado aí também fez um gol contra, quer dizer, isso acontece, é próprio do sistema defensivo. Até antes da tua chegada ele já vinha mal, o Valdomiro até sendo criticado pela imprensa, né, professor? O Valdomiro? Valdomiro. Não vinha com boas atuações, tanto é que todo mundo ficava esperando a entrada do Gaúcho com urgência, né? Quando entrou o Gaúcho na zaga do Internacional, todo mundo deu graças a Deus. Mas são momentos de instabilidade do jogador, mas de modo geral ele é um bom jogador, não compromete, né, Edson? Ele tem uma qualidade muito boa na bola aérea e esses jogos em campos reduzidos, eu diria, em campos com dificuldades de se trabalhar a bola por baixo, existe muita bola alçada, muita bola encaminhada para a área de qualquer forma. Então ele tem essa qualidade, tanto na defesa quanto no ataque, ele pode nos auxiliar. E algumas dificuldades é natural. Nós estamos falando da Série B do Campeonato Catarinense e é natural que alguns jogadores tenham algumas deficiências. Mas ele é um jogador experiente, é um jogador rodado, talvez estava sendo mal orientado, eu acredito, em função do que ele me fala, inclusive. E a gente tem procurado corrigir alguns detalhes. Nos treinamentos a gente tem tentado diminuir. E você vem no esquema 3-5-2 do Figueirense ou vai para o 4-4-2 ou a equipe ainda não tem condições de ser formatado no esquema 4-4-2? Os zagueiros, os que a gente tem aqui, eles lá no Rio Grande do Sul estavam jogando 3-5-2, já estão acostumados a esse sistema. É mais fácil para eles, compromete menos, muito embora a gente tenha levado muitos gols. E eu diria que o principal problema não está na defesa, e sim na volta da marcação no meio de campo. Agora, Edson, quantas peças o Internacional precisa para chegar, para botar a mão na taça? Não, precisa de jogador. Peça, xadrez. É um jogo, né? Jogadores hoje. Pro zagueiro, torcedor do Internacional. Zagueiro. Quem que o Inter precisa para ser campeão? O que falta? Dá de chegar com o time que tem, Edson? Não dá. O que precisa? A gente está avaliando o grupo, passei presidente de algumas carências que a gente tem. Não gostaria também de falar muito em posições, porque aí a gente acaba depreciando os jogadores que a gente tem. Não, mas eu digo aqui as posições. Você precisa de mais um zagueiro, como você colocou. Você precisa de mais um meia, que faça essa ligação. Meia experiente. Que foi a dificuldade lá no jogo do Mafra, nessa ligação do meio campo com o ataque. O Luiz Ney praticamente isolado na frente. E acredito aí que mais um atacante, né? Eu preciso de um centroavante de área, até porque o Luiz Ney tem um problema no joelho. O joelho fica inchado sem dor, interessante isso, né? O joelho teve uma tumefação bastante grande, inchou pra caramba, e a gente tem, inclusive, está liberando ele para que ele vá fazer esse tratamento lá em Porto Alegre, na clínica, com o Dr. Marchek, vai dar uma analisada no joelho dele. Mas a gente está precisando, em função disso, de mais um centroavante. Algumas laterais, principalmente nos lados do campo, a gente está com dificuldade. Então, na verdade, seriam uns 5 jogadores para a gente fechar o plantel e tenho certeza que essa semana a gente vai conseguir. Você já indicou nomes na direção? Tem. Você poderia nos antecipar esses nomes? Tem um que está em adiantado estado de conversação com o presidente, que é um jogador que está no Brasil de Farroupilha, um ala esquerdo, Vaine, um bom jogador, fez 7 gols
jogando de ala no Brasil de Farroupilha. Esse campeonato do Rio Grande do Sul termina agora, tem 2 rodadas. Série B. Parece que o Brasil, inclusive, vai classificar entre os 4 finalistas. Mas ele nos garantiu que, de qualquer forma, na segunda-feira ele deixa o Brasil e vem para o Internacional. Esse é o Brasil de Pelotas. Brasil de Farroupilha. Farroupilha, que está na Série B. Série B, Brasil de Pelotas na Campeonato Gaúcho. Tem um contato já com um centroavante que está na Bahia, jogou no futebol carioca, mas teve uma passagem inclusive pelo Camburiense, pelo Santa Catarina, jogador já de 25 anos, alto, ele é 1,90 m. Meia mais esquerdo, meia direita? Não, ele é um centroavante. Centroavante. É um jogador de área, faz bastante gols também e é um jogador experiente, acima de tudo. Forte, trombador. Você sabe que o campeonato da Série B a coisa é complicada, precisa força. Fator força. Se a gente não tiver um jogador de área, de presença de área, vai ficar difícil. Você tem um atacante ali, é o Juba, né? Você me disse que ele foi artilheiro da Copa São Paulo. São Paulo Júnior. Vice-artilheiro. Do ano passado? Ele me falou do ano passado. Que time que ele jogava antes? Ele jogava pelo Irati. No Paraná. No Paraná. No Irati do Paraná. É um excelente jogador. Ele está realmente carente de oportunidades e parece que, em função da lesão do Luiz Ney, a probabilidade dele sair jogando é bastante grande. Praticamente. Só para uma explicação, você como técnico de futebol, é seu amigo telespectador, quando você define a sua equipe no esquema 3-5-2, você joga com ala. Com ala. E quando você tem o esquema 4-4-2, com lateral. O que é mais viável, ou isso é muito relativo de se responder, que você depende também do fator situações? Acima de tudo, a gente busca dar equilíbrio para a equipe, porque você sabe que não basta você atacar e muitas vezes não consegue concretizar a situação em gol e acaba sofrendo gol e acaba sendo derrotado. Em outras palavras, todo ala pode ser um bom lateral ou todo lateral pode ser um bom ala, ou isso pode... Tem jogadores que têm deficiência na marcação, tem jogadores que têm deficiência no apoio. É muito complexo isso, a gente tratar assim de uma forma generalizada. Não tem como você... É muito relativo de jogador a jogador. Mas o sistema, na verdade, ele se enquadra muito em cima do que você tem no plantel. Não adianta você querer colocar um sistema de jogo onde os jogadores não têm condições de cumprir. Se você não tem os jogadores adequados para um determinado sistema, tem que se mudar. E eu sou muito prático quanto a isso. Hoje à tarde, inclusive, nós estamos somente com 2 zagueiros, fazendo uma composição de 2 linhas de 4, na verdade a primeira linha com 2 laterais, e não se comportou bem em função dos meias serem muito jovens. Tem situações onde o grupo todo vai para um lado do campo, deixando um grande espaço ocioso do outro lado, não há uma possibilidade de virada de bola. Quando se trabalha no 4-4-2, você precisa fazer essas viradas. Tem que ter alternativas dos 2 lados do campo. E a gente tem dificuldade nisso. Então, o sistema é complicado no momento. O ideal hoje no Internacional seria o 3-5-2. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Você pode ligar para o nosso programa, telefone 224-4192, fazendo seu questionamento ao técnico internacional e também ao Rafael Araldi. E participe também da campanha, da enquete da Imagem TV. Você é contra ou a favor a uma guarda municipal aqui no município de Lages? Dê a sua opinião. Se é favorável, é contra, e você pode também assim justificar, argumentar, enfim, comentar a sua resposta. Será importante a sua participação. Voltando dentro de alguns minutos com o técnico internacional aqui no MVA Esportes ao vivo.
Ligadão Bate-Papo, a mais nova mania do pessoal. Você vai ficar fascinado com as possibilidades e diferenças dos chats convencionais. São diversas salas das mais variadas categorias, onde você pode conversar, namorar, marcar encontros e, por incrível que pareça, tem gente que usa até para reuniões de negócios. E o melhor de tudo, você fala com o estado inteiro de ligação local, sem qualquer outro tipo de tarifação adicional. Junte-se a galera do Ligadão, 201-7789, 201-7789. A pirataria é crime e o crime não compensa. O que? Você nunca viu isso em filme, não? Ah, deve ser porque a sua TV é pirata e justamente nesse dia, seu sinal caiu. Isso não é ruim? Não, e o pior? Vai reclamar pra quem? Além de prejudicar quem assina, você ainda perde tudo que a TV pode oferecer. E o pior, você ainda pode ser preso. É isso que você quer? Legalize o seu sinal agora. Ligue para 221-3111 e saiba as vantagens de ser um assinante. Olá, eu sou Aber Godoy. Estou aqui na Imagem TV Canal 30, a nova opção de canal local, MVA. E você pode ser nosso assinante através do fone 221-3111. Aguardo você, Imagem TV. A MVA, que já era boa, está ainda melhor. Além dos melhores canais de filmes, desenhos, esporte e diversão, a MVA traz para você um novo canal local com tudo o que acontece na cidade com qualidade digna de TV por assinatura. Assine agora e veja tudo que Lages tem e você nem sabe que existe. Festa Piratão Transamérica Hits, dia 22 de julho no Portugas Club. Realmente uma festa que não vai deixar você parado. E ao ouvir cerveja colônia gostosa. Corra para os bares e garanta a sua. Toques de colônia a R$1. E mais show com a banda Mercapitana, tocando os hits do momento. E na boate DJ Marcelinho, é dia 22 de julho no Portugas. Promoção Transamérica Hits. Muito bem, voltamos ao vivo, 22 horas 30 minutos. Você está em sintonia com o MVA Esportes. Esta noite com o técnico internacional. Ligue para os nossos estúdios 2244192. Participe também da nossa enquete do mês, a pedido da direção da TV, da Imagem TV. Você é a favor ou contra a instalação da Guarda Municipal aqui na cidade de Lages? É importante a sua opinião nesta enquete que será realizada durante todo o mês na programação da Imagem TV, o seu canal 30 da MVA. Agradecemos você, assinante, pela audiência. Rafael Araldi, tá quieto hoje? O que houve? Tá assim, tanto aborrecido? O que está acontecendo? Pensativo apenas hoje, como o Edson disse. Então vai pensar em casa, você entrevistar o homem, não é verdade? Fiquei pensando nessa situação enrolar que deu do Internacional, nunca conseguiu o campo para treinar. Né? Hoje, não, vai voltar a história do campo. Porque tem gente que diz que o Internacional não pedia, né? O Brequinho gastou umas 5 resmas de papel para pedir. Hoje conseguiu treinar, né, pela primeira vez. Eu acho que é importante o torcedor do Internacional ir no jogo domingo, né, às 16 horas, Edson? 15h30. 15 horas e 30 minutos. 15h30 e o Lages é às 16? O Lages botasse barro lá e fizesse numa caixa de laço, dava 10 mil pessoas aqui na. O pessoal tem que incentivar também. Ninguém vai fazer futebol, time bom pra se censura. Você tem que entender uma coisa. Qual é a posição do Lages hoje na tabela? Não me interessa, professor. Tá na penúltima. Quando eu vou no estádio, Não, deixa eu explicar. O Lages está na penúltima posição, é claro. Eu vou pra ver o Lages. Está vivendo um momento, está se recuperando, um momento crescente no campeonato.
O Internacional está disputando a segunda divisão. Você sabe muito bem que a segunda divisão traz público ao campo, professor, na fase final. Eu fui à cidade de Criciúma, professor, com o time que é o Próspero, que está voltando depois de muito tempo parado, Criciúma. A gente foi fazer o jogo do Internacional lá, o estádio estava cheio em Criciúma. Estava cheio o estádio do tamanho do... Tinha mais de 1000, o estádio pequeno, mas tinha mais de 1000 pessoas em Criciúma para ver o jogo do Próspero. Sim, mas o Próspero, é claro... Está voltando agora. Está voltando agora. Entendeu? Agora, você sabe muito bem que o público nos estádios de Santa Catarina, nesse A2, qual era o público lá em Joinville? No estádio lá da Arena, em Joinville. Você fez o jogo? 1000 pessoas. 1000 pessoas. O estádio tem capacidade para... Mas tinha 1000. 15 mil, 17 mil pessoas. A gente vai em cidade pequena. As fases finais. Cidade pequena como Lages. Agora, se o torcedor não se juntar e não apoiar... Hoje o pessoal da Cal Loucura, que fez 1 ano junto com Lages na quarta-feira, tinha em torno de 10 pessoas lá gritando. No estádio inteiro, as únicas pessoas que abriam a boca era o pessoal da Cal Loucura. Porque aqui lá o pessoal gosta no estádio também de ficar quieto, né? O pessoal tem que ir lá pra gritar. Porque não fazer festa, torcer, tem que gritar. Não, a questão não é essa. Entenda o seguinte: o que é 1000 torcedores para Joinville, que tem uma cidade que tem 420 mil habitantes? E o que é 1000 pessoas para lá, que tem 170 mil? Sim, é porque a fase, o momento do campeonato não tem fatores de atração. Se o público começar, o torcedor tem que estar sempre no estádio. Agora, que aqui em Lages o pessoal dá preferência mais para o tradicionalismo gaúcho, para as coisas gaúchas, isso é verdade. E a gente nota que é sempre os mesmos no estádio. Então, por que o pessoal antes das partidas não faz a apresentação de algum CTG? Olha, alguma coisa? Dava boa. Né? O pessoal iria no campo. Mas a questão não é essa, né? Deixando a brincadeira de lado, a questão é que o momento não é apropriado em relação ao histórico das equipes. Não tem atraído o torcedor, porque o Lages vive um momento difícil. O Internacional está na Série B1. Coloca o Internacional na final da B1. Quantos torcedores na decisão de 2000 nós tínhamos no Vidal Ramos Júnior? Em torno de 9, 10 mil pessoas. Outro fato, quanto mais 10 mil pessoas no quanto mais se aumenta o estádio, menor a capacidade que eles colocam lá, né? Disseram antes da ampliação, disseram que já colocaram 15 mil pessoas. Agora ampliar o estádio, cabe 10. Quanto mais amplia, menos gente cabe. Nós vamos jogando com 15 mil pessoas. 222, professor, 4192, o telefone da Imagem TV, né? O pessoal que está nos acompanhando agora. Ampliado hoje cabe 13. Né? Cabe 13 mil pessoas. Mas na final tinha 12 mil? Não tinha. Então o borderô da federação é mentiroso. É exagero. Você também tá no mundo rei da fantasia. Edson, qual o time para domingo contra o Figueirense? Você fez o coletivo já tarde. E tinha um histórico hoje do coletivo. Qual a sua avaliação hoje? Na verdade, a dificuldade que a gente tem de trabalhar no campo da qualidade do Vidal Ramos, a gente não teve essa facilidade esse ano ainda, e hoje nos colocaram à disposição. Então a equipe se comportou ansiosa por estrear com o treinamento. A equipe não rendeu talvez o que a gente esperava, mas é compreensível porque os jogadores estão acostumados a jogar em campos pequenos, em campos da várzea, em campos pequenos, e não tem uma condição de você trabalhar uma bola com mais qualidade, não tem o espaço que tem o Vidal Ramos, e isso, quando vai para o Vidal Ramos, atrapalha, com certeza. Então, por isso que acostumado, né? O campo de jogo, ele define. Então, se o campo tem bastante espaço, você precisa trabalhar dessa forma. Mas a equipe está se encaminhando. Eu tenho algumas dúvidas ainda, estou esperando algumas revisões dos jogadores, revisão médica também, tem o jogo. Mas qual seria a provável equipe? A provável é com o Alano, o Valdomiro e o Oliveira, como os 3 zagueiros, o Paulo na frente da área. Aí no meio de campo a gente tem o Barragana e o Cebola. O Barragana eu gostei só do primeiro jogo dele. Eu não sei o que ocorreu nas demais partidas. E o futebol dele, em relação ao que ele apresentou na estreia, foi um pouco inferior ainda ao grupo. Né? Você sabe que ele chegou na mesma semana e estreou, não teve condição de fazer nenhum treinamento, sim, na verdade. E depois disso a gente treinou na semana somente do jogo de Mafra, que nós tivemos condições de treino. Mas ele é um jogador experiente, um jogador rodado, e eu tenho uma intenção também de colocar ele como ala, que ele já jogou, ele tem conhecimento da função.
A tendência ainda é de manutenção do Barragana jogando na situação de segundo volante. Você não acha que o Barragana ele sai muito e deixa o Paulo Gaúcho sobrecarregado em relação à marcação? O contrário, eu acho que ele deveria sair mais, inclusive, porque quando você joga com 3 zagueiros, se você vai manter mais 2 volantes, fica extremamente defensivo. Ele deveria encostar mais. E até com 3 zagueiros você dá liberdade para ele. Exatamente. Na verdade, você fica com um volante preso para formar um quarteto defensivo, você solta os alas e os 2 meias, eles têm a função de encostar na frente e também dar suporte na marcação na volta. O que não aconteceu no jogo que não aconteceu, exatamente. Não aconteceu isso. Exatamente. Então eu tenho intenção ainda talvez de mantê-lo jogando pelo meio, mas também há a possibilidade de eu fazer com que ele atue pela ala direita. É uma posição que ele conhece, já jogou, ele chega muito fácil na linha de fundo, coisa que também a gente não estava conseguindo. E aí sim jogar com o Ricardo como um meia de chegada. Chuta muito bem de fora da área, é um bom jogador, jogou inclusive naquele jogo do Próspera, teve uma boa atuação, eu vi a fita do jogo. Você estava no estádio lá? Não, eu tenho a gravação. Ele viu a fita lá em Criciúma? Eu tenho a gravação do jogo lá de Criciúma. Então a gente acompanhou e ele desempenhou muito bem. Ele acabou chegando no meio de semana que ele tinha um problema em Curitiba para resolver e aí voltou na quinta-feira. Treinou a partir de quinta, então eu preciso ver amanhã de manhã, ver como ele se comporta pós-treinamento forte que ele teve de 2 dias, para se ele tiver condições... O Luiz Ney é dúvida, garantiu, não joga. O Luiz Ney está fora, vai viajar hoje ou amanhã de manhã para fazer uma avaliação clínica lá em Porto Alegre. Parece-me que aqui em Lages não tem ressonância magnética. Não tem ressonância magnética? A informação que o médico... Não atua na área da saúde, né, professor? Mas o senhor não é um cidadão bem informado? Não tem ressonância magnética? Na área da saúde, eu acredito que o senhor seria um pouco mais informado, né? A minha área é educação. Exatamente. Me parece que não tem. A informação que o médico nos passou de que não teria ressonância magnética em Lages. E aí com... Ele é de Porto Alegre? Ele é de Porto Alegre. O pai dele, inclusive, trabalha no Hospital de Clínicas. Das Clínicas. Ele entrou em contato com o Dr. Marchek para fazer uma avaliação no joelho dele. Ele já teve um problema parecido quando jogava em Porto Alegre, no juvenil do Grêmio, ou no júnior do Grêmio. Que foi num lance normal, você estava fazendo? Não, ele não estava fazendo nada mais, nada menos do que chute a gol. Ele não sentiu desconforto no momento, não relatou nada, inclusive terminou o treinamento. E quando os jogadores estavam... A perna do jogador parecia um pescoço de jiboia? Pescoço de jiboia? Inchou bastante. Tudo normal, não tem ressonância magnética em Lages. Mas tem? Não sei, professor. Mas em relação à tumefação, o enxume é natural, a gente conhece um pouco de fisiologia e da... Quem é o médico que cuidou dele? Eu não sei, parece-me que foi levado ao pronto-socorro para que ele fizesse uma avaliação agora ao meio-dia, 24 horas depois do... Mas dores não sei. O pé dele está interessante. Pescoço de jiboia? Desse tamanho o pé dele. Enorme. Ele não relatou dor nenhuma, apenas um desconforto pós-treino e aí... Ele é o artilheiro do time, né? Com 4 gols? Não, o Everton. O Everton. 5. O Everton é o artilheiro do time. O Everton com 5. Com 5 gols. Agora você só quer saber que cobriu o Lages agora? Não sei o que Na verdade é um estabelecimento da direção da emissora, da Rádio Guri, e eu fui designado para fazer os jogos lá. Mas domingo eu já volto a fazer o jogo do Internacional. É um rodízio, até para a gente poder conhecer bem os 2 times, né? Tanto do Lages como do Internacional, porque às vezes fica sabendo, tem pergunta. Eles estão me chamando, está chegando a participação dos nossos telespectadores. Você pode ligar para o 224-4192. Isso, 224-4192. Não tem problema. Não tem problema ao vivo, não tem problema. O nosso amigo Marcelo, lá do bairro Santa Helena, diz que tem ressonância magnética em Blumenau e em Florianópolis, em Santa Catarina. Mas o problema é aqui em Lages, né? Não, você perguntou em Lages. Ele está sendo gentil, desculpa, qual é o nome do telespectador? Marcelo. O Marcelo está sendo gentil. Agora, se você tratar o telespectador assim, ele não liga mais, né? Não é isso. Em Blumenau e Florianópolis tem. Dá licença, posso observar as cidades? Blumenau e Florianópolis. Blumenau e Florianópolis. Em Joinville não tem? No hospital
Bairro Santa Helena. Do bairro Santa Helena, é que no hospital de Joinville tem também. Deve ter, né? A maior cidade do Dona Helena. Dona Helena. Dona Helena. Já foi alguma vez? O nosso amigo aqui, o Marcelo, ele é do Santa Helena. Ok, professor. Obrigado, Marcelo. Trabalhou também lá em Joinville? Trabalhei em Joinville, no Colégio Bom Jesus de Joinville. O professor trabalhou em algumas cidades já, como diz o Florianópolis, Criciúma, um cursinho pré-vestibular. São Joaquim. Na região serrana aqui toda, né? E atualmente aqui na FACVest. Bem, Edson, então você vai equacionar essa situação do seu comandante de ataque, no caso é o Luiz Ney, que joga em sintonia com o Marcos Cebola, né? Os dois jogam em sintonia, têm feito bonitas jogadas. O Juba entra. Você não tem outra opção também de atacante, né? Tem, mas é um atacante de velocidade, então não tem posicionamento. Ele seria mais um jogador pelo lado do campo, que é o Marcelo. Mas é bom jogador também, só está aguardando a oportunidade dele. Porque eu vi o Jorge Anadon numa entrevista que ele nos deu, ele disse que precisa no Lages um atacante velocista. Isso não é redundância, o atacante já por natureza tem que ser veloz. Né? Que é um velocista? Trazer o atacante velocista Caetano para jogar aqui nós. Mas o Lages melhorou de produção, hein? Porque lá, já veio lá da cidade de Blumenau, jogando bem, conseguiu a vitória aqui contra... Nunca tinha visto aquele nevoeiro dentro do estádio, professor. Como aconteceu Foi aqui. Uma nuvem passageira. Uma nuvem passageira. Ficou 10 minutos parado, né? O Jones ainda teve um pequeno atrito com o arco da partida. Mas o Lages conseguiu a vitória, né? O Lages que parece estar numa crescente, visando agora no segundo turno fazer uma boa campanha. Tem que reforçar também. Tem que reforçar também, mas eu acredito que o Lages chega no segundo turno. Dá licença um pouquinho. Hoje, no melhor entendimento também do telespectador, tanto o Lages quanto o Internacional não tem condições hoje de chegar a título. O próprio técnico disse isso, reconhece isso. Né, colocou isso com propriedade. Só por um aborto. A equipe precisa ser reforçada, né, Edson? Com certeza. Agora, para o retorno, isso vai acontecer. Você tem essa esperança, expectativa? Que também as condições financeiras do clube... Mas também, Edson... É que, na verdade, a gente tem mais uma semana somente para contratar. Só tem mais uma semana? Só tem até o final. Pelo que o presidente me orientou, só tem até o final da semana que vem. Então, a gente está correndo atrás. Realmente estamos correndo atrás para que a gente possa reforçar a equipe até o final do primeiro turno. Eu não tenho certeza se até o final do primeiro turno, sem a fase de mata-mata, onde eu não entendo porque não há dois. Agora, falando da Série B1, falando da realidade, só tem dois times da Série B1 que tem qualidade, que é o Figueirense B e o Cidade de Azul, lá da cidade de Tubarão. O Internacional não tem qualidade nenhuma. Não tem qualidade, que eu digo, já visando o título. As outras equipes não, as outras equipes estão niveladas. Você diz que o Internacional não tem qualidade nenhuma. Eu estou falando que o Figueirense B e a equipe do Cidade Azul... O senhor diz... O Ed vai concordar comigo. O Figueirense B e o Cidade Azul estão um nível superior aos outros. Que vem com o Internacional, vem o Concórdia, vem o Mafra. O resto estão mais ou menos nivelados. Agora, apenas o Figueirense B e o Cidade Azul que estão um pouco acima. Mas tem uma explicação disso, porque é uma explicação lógica até. O Figueirense pela sua estrutura e o Cidade Azul... É o Tubarão. É outro... São duas equipes que têm consistência. Mas o resto foi enfático, Rafael. O resto, professor César. Permita. A equipe Você foi enfático em afirmar de que as únicas equipes qualificadas para o título são o Figueirense e o Cidade Azul. São as duas. As duas são qualificadas. O resto vem o Internacional, a equipe lá do Brasil, lá da cidade de Tubarão, o Camboriense, o Próspero, o resto, todas as outras equipes vêm, junto com o Internacional, vem nivelado por baixo. As únicas exceções de quem está melhor é o Figueirense B e a equipe do Cidade Azul, até porque tem dinheiro para gastar, né? Agora as outras equipes, não, às vezes numa dessa, né, o Internacional reforçando, pode sim chegar ao título, por que não? Sim. Até porque o Figueirense B não sobe, né? Eu só diria o seguinte, eu acho que a equipe do Internacional poderia estar numa melhor situação, teve resultados que não foram satisfatórios, mas... a possibilidade de vencer o Concórdia era clara, uma situação clara onde a gente deixou escapar. Brincaram de perder gols naquele jogo. Olha, exatamente. Contra a equipe do Próspera também lá na cidade de Criciúma, estava ganhando 3-1, deixou virar. E aqui perdeu ponto aqui em casa. Então, às vezes o Internacional com um pouco mais de qualidade podia estar bem lá na frente, junto com o Figueirense e também com o Cidade Azul. Então não está tão difícil assim. O que a gente está pretendendo é justamente isso: qualificar a equipe, dar um pouquinho mais de consistência, um pouquinho mais de experiência, para que esses resultados não nos escapem. Porque você sabe que
somar pontos é importante, mas vitória, ela é fundamental. Exatamente. É preferível você vencer um jogo do que empatar 3. Exatamente. Que a gente tem feito. Você comentou em relação às condições dos gramados aí nessa Série B1. Você sabe muito bem que o gramado, nas suas condições normais, ele tem que ter o formato de um retângulo, que é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos e congruentes. O campo lá, se vocês pudessem dar um close, o campo lá na cidade de Mafra era isso aqui, ó. Tá certo? Era um quadrilátero, tudo bem. Que bom que era um quadrilátero, mas era um trapezoide. O campo era isso aqui, ó, um trapezoide. Dá um close. Esse aqui era um campo de Mafra, o formato do campo. Na cidade de Mafra. Vocês vejam os absurdos que a gente observa. Eu conheço. É um trapezoide. Olha só, olha só. Isso aqui era o campo lá na cidade de Mafra. Professor, eu estou enganado. O ano passado tu não, era isso aqui, era um trapezoide. Não fazendo jogo do Internacional, que a arquibancada da imprensa é praticamente junto do campo. Não dá, qual cidade? Não, lá em Mafra. Sim, é uma bagunça. 3 metros. É uma coisa, daí, olha, a cidade de Mafra é uma cidade bonita, é uma cidade agradável. O estádio é um horror. O ano passado, o vestiário é apavorante. Lembra, professor? Uma coisa que eu nunca vi na minha vida lá, eu narrando o jogo, o professor comentando, daqui a pouco vinha o bandeirinha, olhou pra cabine e perguntou se ele estava bandeirando bem. Isso. Lembra desse fato? Eu olhei pra ele, está horrível, meu amigo. Péssimo. O vestiário do campo. O vestiário é no meio do mato, não é verdade? O vestiário do campo da Popular é mais qualificado que o vestiário do. E Mafra não é o que o vestiário é atrás do gol tem uma portinha. Tem uma pequena porta. Eu me lembro. Olha, uma vergonha. Eu não sei se aqui nos hotéis da cidade nós temos alguma pessoa que mora em Mafra. Uma cidade bonita, uma cidade agradável aqui no norte do nosso estado, no Planalto Norte. Mas vou dizer uma coisa, hein? Que coisa feia está. O gramado horrível. Uma coisa assim absurda. E tem aqueles aqui dentro da cidade de Lages, tá certo? Pessoas que fazem futebol, às vezes dirigentes, que criticam o Vidal Ramos Júnior. Vidal Ramos Júnior é um bom estádio, não é verdade, Edson? A grama ainda precisa ter Poderia ser melhor, né? Mas é bom. Porque ainda foi plantada agora. Exatamente, mas a grama é a grama que você encontra nos melhores estádios do Brasil. Quando não chove, ele é bom, né? Então é a mesma grama lá do estado da Ubra, é o mesmo gramado. O campo do... Eu estive dando uma olhada na semana passada. Na semana passada eu fui dar uma olhada lá no gramado da Ubra. A Ubra, o campus de Canoas, tem 32 mil acadêmicos, 32 mil universitários, o campus de Canoas, e tem um estádio, agora eles completaram um anel, chega em torno de 10 mil, capacidade para 10 mil. E a Ubra investe pesado no O gramado é o mesmo do Vidal Ramos Júnior. O fator climático, as baixas temperaturas que também ocorrem aqui na região da Grande Porto Alegre, também estão prejudicando o gramado. O gramado sofre muito aqui. O gramado lá também está assim meio amarelado, né? Não está igual ainda. O gramado da Ubra. Ele é do mesmo tipo também da Arena Joinville, só que ainda não está como o da Arena Joinville. Sim, o gramado mais antigo. É um tapete. Então, só para concluir isso que eu estou dizendo, essa ideia, então criticam ainda o Vidal Ramos Júnior, que tem um excelente pavilhão que foi construído aí pela administração do prefeito João Raimundo. Só um minuto. Obrigado a falar. Pelo pavilhão que foi construído, bonito. O estádio hoje do Vidal Ramos Júnior é um dos melhores de Santa Catarina. Eu acredito, Rafael, que é o melhor estádio, tá certo? Tirando as cidades aqui do litoral. As equipes do litoral é o melhor estádio. Não, você quer dizer, tirando a ressacada, tirando o estádio Figueirense, tirando o estádio do Aveiro, tirando o estádio do Joinville, tirando o estádio do Criciúma, tirando o estádio do Blumenau. Não, do César não. Do Chapecoense? Não. Daí sim. Agora ficou o nosso estádio, mas ainda falta arrumar muita coisa. Falta arrumar muita coisa. Estrutura ainda deixaram como está. Falta arrumar muita coisa ainda. Lá atrás o pessoal da imprensa de fora tem que pegar um barro lá para estacionar o carro. Falta muita coisa, tem que estruturar, tem que terminar. Não adianta só começar e tem que terminar. Ficou muito bonito, mas com um pouco mais de retoque, com certeza. Até porque a visão é ótima. Você quer atender o amigo telespectador? Uma pergunta do Moacir do bairro São Cristóvão, também ligado aqui na nossa Imagem TV. Por que em Lages não faz um time só? Parabeniza pelo programa, que está muito bom. E professor César entrevista muito bem. Como é que é o nome do amigo? E também o professor César, uma dica para o Miller, o senhor já estava ensinando aqui matemática, fazer um aulão de revisão para o vestibular aqui com o professor César. Dicas aí para o vestibular da FACVEST, da CAF, que inicia-se agora no final de semana. Ó, professor, o nosso amigo Moacir parabeniza pelo programa e a pergunta dele, por que Lages não faz um time só? Olha, isso é uma questão muito difícil, viu, Moacir? É uma questão muito difícil. Porque o Internacional tem os históricos, né, os chamados históricos do Internacional, que aparece muitas vezes uma vez por ano ali na concentração, tá? Que se resume o Internacional durante o ano no Brequinho, no Fábio Penin, no seu João Ferreira e outros
e outras pessoas que dispõem tempo, né, para se dedicar ao Internacional. Os históricos aparecem ali na época da apresentação dos jogadores ou quando faz um churrasco. Quando marca um churrasco lá no Vermelhão de Copacabana, aí aquele pessoal aparece. Fora isso, é o Brequinho, Fábio Pelim e outras pessoas que estão ali a favor do Internacional. E vou dizer uma coisa, Rafael, eu vou dizer uma coisa para você. O pessoal do Internacional, gosta ou não gosta, torce contra o Lages. E o pessoal do Lages torce contra o Internacional. Isso é verdade, meu amigo. Todos. É verdade, meu amigo. Um quer ver o outro no fundo do buraco. Essa que é verdade. Vão se unir como Eu conheço gente da diretoria do Internacional que não é contra o Lages, assim como eu conheço gente da diretoria do Lages que não é contra o Internacional. Não. O Célio, por exemplo, o Célio do nosso Onulu, ele é contra o Inter? Eu não disse todos. Então, não, você disse todos. Não disse todos, não generalizei. Generalizou. Então vamos retificar. Você foi enfático dizendo que quem é do Lages é do Lages, quem é do Inter é do Inter. No fundo, no coração, relacionando as emoções, um quer que o outro se suma, desapareça do cenário esportivo de Santa Catarina. Essa é a verdade. Então é difícil de unir, Macedo. É difícil, mas o ideal seria isso, uma única equipe bem estruturada. Seria o ideal. Agora eu acho, professor, antes de querer fazer uma única equipe, primeiro tem que construir um centro de treinamento. Porque, né, por exemplo, o Internacional. Todo ano o Inter e o Lages, praticamente, eles contratam um time inteiro novo. Não tem aquela base, não tem aquele pessoal de Lages. Não tem aquele pessoal que sabe, ó, o ano que vem a gente tem 8 jogadores, contrata mais uns e fecha o time. Todo ano tem que trazer um grupo inteiro de jogadores. Primeiro tem que construir... Vai manter como os jogadores aqui? Primeiro tem que... Então, por isso mesmo. Então, se não tem como manter, fecha as portas. Tem que fazer primeiro, tem que fazer um trabalho de base. Fecha as portas. Exatamente. Fecha as portas. O que adianta fazer um time assim todo ano? Nunca vai ser campeão, nunca vai ir pra Só os grandes clubes. Nunca vai pra frente. Coloca isso na sua cabeça. O senhor é um acadêmico. Professor. Do curso de Direito. Primeiro tem que ser construído um campo de treinamento. As equipes trabalhar. Equipes do interior não têm essas condições financeiras. Claro que tem uma estrutura, não é verdade, Edson? Com certeza. Tem que ter um campo de treinamento, né, Edson? Escute. O Edson quer treinar, tem que correr atrás de campo. Se o Inter tivesse dois campos, uma categoria de base profissional. Ouça o que uma pessoa experiente no futebol, tem histórico, nós vamos passar o histórico disso aqui, tem a dizer. Eu só quero levantar o seguinte, que o próprio Internacional, através do professor Irineu, está fazendo um trabalho com a categoria Júnior. Inclusive, amanhã de tarde estarei no bairro Popular para assistir o jogo que ele marcou lá com a equipe do Jocol. O próprio Lages também tem as categorias de base. É claro que a gente sabe que há muitas dificuldades para se fazer a categoria de base em função de treinamentos, mas também, acima de tudo, em função de estrutura de material, estrutura de bolas. Quando você trabalha com categoria de base, você precisa ter o material disponível e da melhor qualidade, porque é ali que você revela o jogador. Se o jogador tem uma base muito boa, dali para frente fica muito mais fácil você trabalhar. O que a gente tem percebido é que muitos jogadores que chegam para a gente não têm trabalho de fundamento. E eu ouvi até há pouco tempo atrás algumas pessoas entendedoras de futebol dizendo que jogador profissional não precisa mais fazer trabalho de base, trabalho de fundamento. Tem que fazer a vida toda. Você vê jogador profissional, Ronaldo e etc. e tal, fazendo trabalho de fundamento também. Porque é fundamental. Sempre aprimorando. É fundamental para o jogador de futebol ter a sua técnica aprimorada para, acima de tudo, poder desempenhar dentro de campo a função tática que o treinador determina. Muito bem. Nós vamos ao rápido intervalo, depois vamos atender o Rodrigo lá do bairro Santa Helena, que ligou também para os nossos estúdios, participando do programa ao vivo. Dá um número de novo aí, professor. São 22 horas e 57 minutos. 224-4192. Pode fazer as indagações aqui para o Edson, que é o treinador. O senhor já leu isso aqui também, então? Já. Não, isso aqui foi o nosso líder designou para você fazer. Nós estamos também fazendo uma campanha na Imagem TV durante todo esse mês. A Imagem TV sempre levando esses questionamentos ao amigo telespectador. Você é contra ou a favor da Guarda Municipal para o Trânsito de Lages? Essa proposta me lembra alguma coisa. Estava na agenda. A Guarda Municipal. Eu lembro que essa proposta que estava numa agenda. Uma agenda por aí. Só não diz o nome. Não vou dizer o nome, mas estava na agenda. Me veio à mente esse negócio aqui. Você é contra ou a favor de uma guarda municipal na cidade de Lages? Ligue para os nossos estúdios, telefone 224-4192. Esta enquete está sendo realizada e levada até você, amigo telespectador, a pedido, é claro, da direção da Imagem TV. Nós temos aqui a direção do nosso Miller. Sua opinião é importante e fundamental nesta enquete. Vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes, Rafael Arati.
Ligadão Bate-Papo, a mais nova mania do pessoal. Você vai ficar fascinado com as possibilidades e diferenças dos chats convencionais. São diversas salas das mais variadas categorias, onde você pode conversar, namorar, marcar encontros e, por incrível que pareça, tem gente que usa até para reuniões de negócios. E o melhor de tudo, você fala com o estado inteiro por um preço de ligação local, sem qualquer outro tipo de tarifação adicional. Junte-se a galera do Ligadão, 201-7789, 201-7789. A pirataria é crime e o crime não compensa. O que? Você nunca viu isso em filme, não? Ah, deve ser porque a sua TV é pirata e justamente nesse dia, teu sinal caiu. Isso não é ruim. Não, e o pior, vai reclamar pra quem? Além de prejudicar quem assina, você ainda perde tudo que a TV pode oferecer. E o pior, você ainda pode ser preso. É isso que você quer? Legalize o seu sinal agora. Ligue para 221-3111 e saiba as vantagens de ser um assinante. Olá, eu sou Aber Godoy. Estou aqui na Imagem TV Canal 30, a nova opção de canal local, MVA. E você pode ser nosso assinante através do fone 221-3111. Aguardo você, Imagem TV. A MVA, que já era boa, está ainda melhor. Além dos melhores canais de filmes, desenhos, esporte e diversão, a MVA traz para você um novo canal local com tudo o que acontece na cidade com qualidade digna de TV por assinatura. Assine agora e veja tudo que Lages tem e você nem sabe que existe. Festa Piratão Transamérica Hits, dia 22 de julho no Portugas Club. Realmente uma festa que não vai deixar você parado. E ao ouvir cerveja colônia gostosa. Conta para os bares e garanta a sua. Toques de colônia a R$1. E mais show com a banda Mercapitana, tocando os hits do momento. E na boate DJ Marcelinho, é dia 22 de julho no Portugas. Promoção Transamérica Hits! Muito bem, voltamos ao vivo, 22 horas, 23 horas, 3 minutos em Lages. O Rodrigo, do bairro Santa Helena, ele faz a seguinte pergunta ao Edson. O Inter está sem lateral e foi contratado um lateral que veio do Avaí. Quando o lateral vai ser apresentado para a torcida? O lateral do Avaí eu não tenho conhecimento. Nem eu. Não, do Avaí. Lateral? Acho que você cometeu um equívoco, Rodrigo, não veio nenhum lateral do Avaí. O Inter está sem lateral e foi contratado o lateral que veio do Avaí. Quando o atleta vai ser apresentado para a torcida? Rodrigo Santa Helena. Os laterais hoje... Olha, Rodrigo, também não tem conhecimento de lateral nenhum. Nós temos um que veio do Avaí. Um jogador que veio por um empresário, empresário grego. Empresário grego? Empresário grego? É de origem grega. Está no jornal, senhor. Isso aqui está no jornal? O Rodrigo está no jornal. Que o Internacional contratou um... Então o cara que fez essa matéria no jornal está muito mal informado. Deixa eu esclarecer. Foi feita uma matéria no jornal, realmente, desse jogador. Mas, na verdade, é um jogador que estava em período de testes. Aí ele acertou com o presidente, através de uma parceria aí com esse empresário. Outra parceria? Não, uma parceria. O empresário trouxe o jogador, colocou à disposição no Internacional, mas ele se encontrava fora de condições físicas. Então, a gente está trabalhando, mas acho... Ele está no Internacional? Ele está. Que jogador é esse? O Guilherme. Hoje ele fez coletivo, jogando de lateral direito. Tecnicamente insuficiente, jogador? Gosto de avaliar isso publicamente, mas talvez ele não seja o jogador que vai solucionar o nosso problema. Esse talvez aí já disse. Eu acho que ele tem que comprar aquela carteirinha. Viu, Rodrigo? Talvez do técnico já te respondeu a pergunta. E o Paraná tem mantido contato com o Internacional? O jogador estava com uma proposta para o exterior, parece-me que
empresário estaria levando ele para Portugal, é a última informação que a gente tem. Mas já conversei com ele ainda está esperando que essa proposta se concretize e nós temos mais uma semana. E além do excelente jogador, excelente pessoa o Paraná, né? Um atleta exemplar, não nos causou problema ano passado, só nos auxiliou. Tem uma grande família aqui em Lages. Essa parte eu não conheço. Não, deixa eu falar isso. Vai especificar? Não. Só uma pergunta, Edson. O que você tem contra o Cláudio Júnior? Essa pergunta não é minha, é do torcedor. Já ouvi, inclusive, essa... O que você tem contra o Cláudio Júnior? Essa está em Lages e foi um dos artilheiros da equipe ano passado. Não, nada, em absoluto. Ele conversou comigo por telefone, assim que estava sendo dispensado do Brusque. Inclusive, essa informação foi o presidente do Brusque que nos passou em reunião na federação. Mas o Cláudio Júnior entrou em contato comigo, eu conversei com ele, disse que no momento o Internacional estava com jogadores na mesma posição dele em excesso, eu precisaria fazer algumas alterações no grupo, no plantel. E disse que se ele se enquadrasse aos... O problema dele é disciplinar. Não, ele não tem problema disciplinar. Mas onde é que você tirou que ele tem alguma coisa contra? Problema disciplinar. Eu frisei, Rafael, parece que o senhor não ouve. Eu frisei que esse questionamento não é meu, é do torcedor. Mas é do torcedor. Estou transmitindo a pergunta ao técnico do Internacional. Eu não sou um treinador de ficar... perseguindo o jogador em absoluto, não tenho nada. Eu acho que atleta precisa. Mas apesar que o seu Cláudio Júnior reclama demais. Ele reclama muito. Que nenhum jogador pisou na bola com o Internacional. Acho que só o Meneghello, não sei se já era treinador, que ele andou fazendo coisa aí no ônibus aí do Internacional. Teve alguns episódios que eu não gosto nem de lembrar porque foram infelizmente lamentáveis, né? Lamentáveis. Agora, a equipe desse ano é uma equipe bem disciplinada, né, Edson? Nesse aspecto, a equipe... Eu não vi esse ano problema de jogador internacional, notícia de jogador internacional na noite. Né? Com exceções, é claro, quando há folga. Jogadores com aquele negócio de telefone lá, como é que é? O gato? Não, também não tem. Gato de telefone. Também não. Isso aí faz tempo, né? Não vi nada por parte. É um grupo bem disciplinado, na verdade. Também. É um grupo assim. Nesse aspecto, sim, mas eu só queria voltar ao caso do Cláudio Júnior para deixar claro isso. Que ele fica misturando o tema. E para os telespectadores que nós não temos, da minha parte, não tenho nada contra nenhum jogador, desde que ele tenha atitudes profissionais para que eu possa tratá-lo como profissional também. Porque nós estamos. Não é disciplinando, a gente tem uma forma de trabalhar onde a gente procura dar ao jogador toda a qualidade que ele precisa para desempenhar suas funções, mas ele precisa ser profissional consigo mesmo. E quando ele tem excessos, a gente tem que chamar atenção, porque se é até uma forma de corrigi-lo e ajudá-lo a chegar, digamos assim, um nível... Por que não foi concretizado? Se ele está na cidade de Lages, é um jogador que, na sua avaliação, é um jogador qualificado, se enquadra, né, nesse contexto internacional. Acabou de dizer que tem excesso de jogador na posição. O presidente não. Pode ter excesso, mas ele é um bom jogador, é bem-vindo, não é verdade? Exatamente. O presidente me disse que ele também teve um contato com o Cláudio Júnior, apenas um, e está no aguardo da chegada dele. Eu não sei se ele está em Lages ou não está, mas não entrou mais em contato com a direção. Nenhum empresário também o fez. Então a gente está procurando até algumas informações para que, se ele estiver disposto a nos auxiliar, eu não vejo problema nenhum. Muito bem. Edson, você é jogador, né? Quais equipes você passou e você é de qual cidade aqui do Rio Grande do Sul? Eu sou da cidade sou natural de Tuparendi, uma cidade pequena no noroeste do estado, mas minha residência é Horizontina. Horizontina? A cidade da Gisele Bündchen, uma cidade muito bonita. Sim. Mais conterrânea, hein? Exatamente. É perto daquela cidade do Cuca, viu? Não, do Cuca não, aquele atacante do Internacional... que está lá no Naldo, Cook? Não, o Cook é nordestino. É Roca Salles, a cidade. Não é perto. Mas Roca Salles é uma cidade do Rio Grande do Sul. É a cidade do Rio Grande do Sul. Não, o Cook é gaúcho. Não. Nordestino? Não, o Cook não. Cabeça chata? O Cook morou aqui, mas ele é nascido lá. Ele sempre falava da avó dele, né? A avó dele é de lá. Exato. Então você é de Horizontina. Eu sou de Horizontina. Eu moro em Horizontina.
É a região noroeste do estado, é muito próximo à região do Grande Santa Rosa. Ah, certo. E você passou por quais equipes, Edson? Eu comecei a minha experiência no futebol nas categorias de base do Grêmio, joguei por 2 anos, depois joguei 1 ano e 7 meses no Internacional, onde eu já frequentava o colégio IPA, a faculdade metodista, onde eu comecei a faculdade de graduação em Educação Física. Aí a gente visualizando muitas coisas que acontecem no futebol e já era, digamos assim, um pouco inteligente na época para perceber que tinha muita coisa errada, resolvi optar por outras coisas. Aí acabei jogando 2ª divisão do Rio Grande do Sul, em algumas equipes, mas assim... Você jogava como zagueiro? Jogava como 4º zagueiro, zagueiro pelo lado esquerdo. Toda a minha experiência no futebol e depois algumas situações de volante, mas sempre no sistema defensivo. A graduação em Educação Física, você não chegou a concluir? Eu concluí a minha graduação em Educação Física na Unijuí. Você é graduado em Educação Física? Eu sou pós-graduado em treinamento esportivo de alto nível. Você é especialista? Especialista em treinamento esportivo de alto nível pela Universidade do Paraná, UNOPAR, de Londrina, no ano de 2002. Agora o currículo do Edson também está lá no Futebol CIA, lá do Djalma. Por que você fica puxando esse assunto que não contribui com nada mais? O Djalma ele é tão enganador que o Internacional já expulsou do site dele, ele só tirou do site dele. Assunto desgastado. Daí a gente vai ver, ele é tão enganador. Olha, eu já disse isso quando eu vi os dois por aí, situação, uma situação. Ele é tão enganador que... Mas um assunto desgastado. Ele disse que, segundo no site dele, você vai ver lá o pessoal que ele tem relacionamento, ele disse que o Abel é treinador dele. Do Fluminense, o Edson, segundo o site, é treinador dele. Olha, aquele Djalma, desculpa, ele tinha que ter um acompanhamento do psicólogo e do psiquiatra junto, entende? Para tentar equacionar. Ele é muito esperto, isso é verdade. Qual é o teu relacionamento que tu teve ali com o Djalma? Assim que eu cheguei na cidade, a gente acertou com o presidente. Ele não fazia propostas milionárias assim, Edson? Fazia, né? A mim não fez, né? Não fez, mas tem jogador que vale $300 mil aqui no Internacional. Ele gosta de passar o migué. Na verdade, eu tinha o meu currículo, na verdade, no papel, e ele pediu se ele não pudesse colocar esse meu currículo na divulgação do site dele. Você me desculpa, não vejo problema nenhum. Você como um especialista na área de educação física, né? Especialista mesmo em treinamento esportivo. Treinamento esportivo. Como é que você já não está lecionando aí no 3º grau na cidade lá? Já visto que é uma área que necessita de profissionais. Você sabe que especialista. Ano passado, assim que eu terminei a minha experiência com o Internacional, eu procurei 2 colégios aqui de Lages, 2 colégios conceituados particulares, coloquei os meus currículos para que houvesse a apreciação das direções desses colégios, e eu não recebi contatos, então acho que não fui aprovado. Depende também da situação, né? Existe uma pessoa... Mas parece-me que havia disponibilidade de vaga. Teve um professor que se ausentou ou estaria trocando, parece que... você é habilitado para trabalhar no 3º grau, não? Exatamente. Como especialista. Já tem algum artigo publicado? Tem um artigo publicado na... Quem sabe o professor faz um meio campo lá na FAVEST? Eu posso entregar o seu currículo ao coordenador da Faculdade de Educação Física da FACVEST, que é o professor Saliba, que é professor também da Universidade de Ponta Grossa. Da FAVEST, hoje o aluno de Educação Física da FAVEST não precisa sair da FAVEST para fazer um treinamento, né? Porque tem umas aí que o pessoal tem que deslocar em outros lugares. A FAVEST hoje realmente está com uma boa estrutura. Tem o ginásio ali do Colégio Univest. Foi feito um campo ali, um belíssimo gramado ali atrás da FAVEST. Sim, com pista, com quadro de basquete, enfim, toda a estrutura que o MEC exige. Realmente o Giovanni investe muito nisso, né? Como o MEC exige, a faculdade tem que dar esse respaldo. Exatamente. Tem que estruturar, né? Eu tenho artigo científico publicado, só para completar, e aí é uma questão de marketing também, na área da psicologia do esporte. Publicado na revista Treinamento Esportivo de Curitiba, talvez a mais conceituada em termos de treinamento esportivo do Brasil. Sim. Então, e qual foi o título da sua monografia nessa especialização? Na verdade eu fiz em 2002 e a ênfase era no voleibol, no sistema de saque, né? A gente avaliou, fez a pesquisa no Campeonato Brasileiro de Seleções, lá em Nova Iguaçu, no Rio.
Mas está disponível, inclusive está para ser apreciada pelos senhores, e eu vou colocar também a sua disposição. Eu fico feliz, Edson, porque eu acho que todo mundo, toda hora tem que buscar a profissionalização. Assim como o Edson, eu não sabia que tu era pós-graduado. Eu acho que o Internacional está muito bem servido, né, Edson? A gente está, inclusive, buscando... Você acumulou cargos, você é técnico e preparador físico também. Exatamente. É difícil trabalhar assim também, né, Edson? Muito complicado. Nós perdemos o treinador de goleiro, que nos deixou... Mas foi embora o treinador de goleiro? Disse que estava com problemas em Porto Alegre, problemas familiares, e nos deixou. E a gente está em contato, inclusive, com um treinador aqui de Lages. Não sei como isso está evoluindo. Você de goleiro hoje tem o Vandré, o Lucimar, que veio do Internacional de Santa Maria? Ele estava no Rio Grandense de Santa Maria. Rio Grandense. Quem está no Inter de Santa Maria é o Goico, né? E tem o Guilherme, né? Eu acho que é o Goico. O Rafael hoje é especialista para trazer o passado à tona, né? Se você tocou em Inter de Santa Maria, eu falei o Goico. Mas o que tem a ver isso com o Internacional? Citei. São 3 goleiros, na verdade. O Lucimar já tem condição de jogo? Parece-me que não. Deu um problema na documentação, a falta de documentação aqui em Lages. Nós não conseguimos encaminhar o contrato dele para a federação. Faltou algum documento, eu não tenho certeza sobre o que era, o presidente não... Agora o Vandré, pelo que eu tenho observado, ele está muito distante do futebol que apresentou no passado. Na verdade, terminou o campeonato gaúcho da primeira divisão há 3 semanas atrás. E aí ele chegou no Internacional com 3 semanas de defasagem. Então, numa eventualidade, teve que jogar em função... Você chegou a assistir aquele jogo Grêmio e o São José lá de Cachoeira, que ele era o goleiro? Ele era o goleiro. Foi escolhido melhor em campo? Fechou o gol. Foi muito bem no jogo de Cachoeira, já do de Porto Alegre não foi tão bem, mas não foi tão bem em função dos gols que sofreu. Não por culpa dele, sim por contingência do todo o conjunto do jogo. Ok, estamos chegando nos momentos finais do programa. São 22, não temos alguns instantes ainda. Temos ainda mais alguns minutos. Alguma observação, Rafael, em relação ao Internacional? Falar um pouquinho do Lages também. Falar um pouquinho do Lages, que jogou quarta-feira apenas. Parabenizo o Edson. O Internacional está bem servido, né? Um profissional que buscou especialização em Lages. Eu acho que nunca tivemos, professor, um profissional capacitado, né? Até com a formação acadêmica do Edson, pós-graduado a nível de especialização, pelo que eu tenho conhecimento, é a primeira coisa. Que é importante. Eu não tinha conhecimento disso. Atua também fazendo a preparação física do Inter, ele tem competência e sabe o que está fazendo, porque ele estudou para isso e aprendeu e coloca em prática no Internacional. Falar um pouquinho do Lages, né, professor? O Lages joga no próximo domingo contra a equipe do Marcílio Dias. Lá em Itajaí, casa cheia. Na cidade de Itajaí, o Marcílio Dias precisa vencer o Lages. Se o Marcílio Dias vencer o Lages, o Marcílio Dias estará assim garantido vaga para a Série C do Brasileiro. A preocupação do Lages nessa partida é com a arbitragem do seu Luiz Orlando de Souza, que foi um árbitro que sempre teve problemas. Agora está falando no passado, faz 10 anos que o Luiz Orlando não complica mais aqui lá. Só um minutinho. O seu Luiz Orlando de Souza, hoje, o presidente, Dr. Rodrigo do Lages, enviou um fax para a federação, um fax manifestando o protesto da direção do Lages pela participação de Luiz Orlando de Souza na direção do jogo, Rafael. Ele apitou o jogo do Internacional aqui algum tempo atrás, foi muito bem. Todos os jogos todo o Internacional foi muito bem. Lá em Concórdia, na verdade, eu acho que hoje ano passado a arbitragem dele. Uma vez ele foi bem lá também. Então ele gosta. Ele só passou a mão no Inter uma vez. Luiz Orlando de Souza não gosta do Lages. Você é amigo do Break. Não gosta do Lages, ele gosta do Internacional. Ele uma vez, muito tempo atrás, ele garfiou o Inter lá contra o Joinville, mas eu acho que isso já... Em 1915 isso. Mas fez, por isso que até hoje em dia ele falava, passou a mão na equipe do Internacional, por isso que o pessoal ainda tem um receio, mas depois disso eu acho que ele aprendeu. Você sabe que como advogado, futuro advogado está processo, né? Não, garfiando? Garfiando, você tem que dizer o que significa garfiando, né? O jeito que estão as coisas em Brasília. O jeito que estão as coisas em Brasília hoje em dia... Bem, só concluindo, o Lages, você sabe que dispensou o Frank e foi por problemas disciplinares. O fantástico jogador em campo, mas pelas informações que nós tivemos essa semana, era um jogador que trazia instabilidade ao grupo. Não adianta também o cara era indisciplinado, ser bom dentro do campo e agitar fora dele, né? E não houve outra alternativa à direção do Lages a não ser dispensar Jorge Anadon, o técnico do Lages. Inclusive eu tive um diálogo muito importante com o técnico Jorge Anadon. E você ficou olhando o currículo dele? Eu não discuto o currículo do Ju. Eu não discuto o currículo do Jorge Anadon, porque ele teve um bom currículo no Rio Grande do Sul.
É claro que aqui no Lages ele não começou bem, mas ele demonstrou humildade, o Rafael, aqui no jogo contra o Juventus, reconheceu os erros. Eu também tive algumas exaltações no microfone, porque não dá para se admitir o Lages tomar 5 do Lanterna, naquele jogo contra o Timbó, mas ele me explicou os fatos que estão atrás de todo esse contexto. Demonstrou humildade e, é claro, nós temos também que mudar o comentário. Vamos dar um tempo para ele, ele vai trazer reforços do Rio Grande do Sul para conquistar o A2. Esta é a palavra no ordem. Conquistar o retorno do A2 e, consequentemente, o campeonato A2 para assim o Lages estar na Série C do ano que vem. É difícil, mas com muito trabalho, indicando pessoas corretas para as posições que o Lages necessita, é possível. O Edson ele disse que está tentando trazer um jogador que está disputando a Série B do Gauchão Além. O Fabinho do Glória também. Se tiver bem fisicamente, é bom jogador. Tá, provavelmente meia de ligação. Fabinho é meia. Meia de ligação. Não, você disse outro nome, você não disse Não, o Ale Menezes. O Ale Menezes é atacante. Atacante. Não, mas já está o Zé Clay aí, o Zé Clay. Não, mas o Ale Menezes. Você conhece o Zé Clay, esse atacante? Tem boa formação. Eu conheço, é um jogador experiente, né? 34 anos. Bastante rodado, é bom jogador também. Foi contratado, já tem condições para o jogo contra o Marcelo Dias. E a ordem é complicar as coisas. E o Marcílio Dias. O técnico do Marcelo Dias, que era o Gerson Andreotti, que era o ex-técnico do Lages. Quem está lá também vai estar assistindo o jogo é o Mauro Ferreira, que passou por aqui, né? É, tá bom. Não tenho mais nada para falar. Eterno goleiro do Marcelo Dias, Mauro. Podemos terminar o programa, meu caro Gil. Dá mais uma chamada aqui para o nosso amigo Miller. A nossa equipe técnica, a Imagem TV durante todo esse mês, sempre com uma enquete ao amigo telespectador. E durante esse mês a pergunta é: você é contra ou a favor a uma guarda municipal aqui na cidade de Lages para o trânsito em Lages, para coordenar o trânsito da nossa cidade? Você pode ligar para o 224-4192 e assim emitir a sua opinião em relação a este questionamento. Posso dar minha opinião, professor? Da Imagem TV, pois não. Na verdade, a polícia de Lages parece que ele gosta eu posso dizer uma coisa para você? de fazer blitz, mas tem que cuidar. Para quem dirige bem, tá certo? É coerente no trânsito, tem os documentos devidos, tá certo? O seu veículo em dia, com a sua carteira em dia, pode ter guarda municipal ou a polícia militar, não vai ter problema nenhum. Tá certo? Essa é a verdade. Você pode tem que saber dirigir bem e ser responsável em relação à documentação. Às vezes a polícia gosta de fazer muita blitz ali na Presidente Vargas, ali do lado do Companhia. Uma vez eu estava passando por ali, em 10 minutos eu passei 3 vezes ali na frente ali. Sim. Eu fui parado as 3 vezes. O que você quer na frente do Companhia? Não, você paga minha gasolina, eu ando onde eu quiser. Não é Companhia, é Portal Club. Não, Companhia. É a Companhia. Porque ali dá acesso para ir pro Coral, é por ali que eu vou. Okay. E tem que cuidar, porque aqui lá estão roubando muito CD, ó. Até o professor aqui esses dias levou uma facada no rosto. Eu não deixei levar. Na briga com o assaltante, ele passou. Como é que você falou pra ele? De raspão, ele passou. Como é que tu disse pra ele na hora que ele tava mexendo? Meio-dia ele tava roubando o Meio-dia, como é que na frente da minha casa. Eu não admiti, né? Não mexe nos meus pertences. Não mexe nos meus pertences, que é coisa diferente aqui com o lagiano. Lagiano não come mel, come abelha. E lagiano dorme na geada sem cobertor e acorda suado. Muito bem. Edson, nós queremos agradecer a sua presença, desejamos que você tenha sucesso nesse jogo difícil contra o Figueirense. Você tem alguns problemas, mas a gente tem observado assim, a sua competência como profissional. Você tem formação, tem visão, está fazendo o que pode com o que tem em mãos no Internacional. A equipe realmente é limitada, tem sérias dificuldades, mas você está fazendo o possível e a gente deseja um bom jogo para você contra o Figueirense. Agradecemos a sua presença aqui. Obrigado, agradeço a oportunidade aos amigos e sempre que precisarem algum esclarecimento, estou à disposição. Ok, Rafael. Exatamente, e apenas anunciando que a Rádio Guri transmite o jogo do Internacional e o jogo do Lages a partir das 14h30. Eu desejo ao Edson sorte contra a equipe do Figueirense B. Eu acho que o torcedor tem equipe, que é um jogo difícil. O Internacional vai jogar aqui em casa, o jogo começa às 15h30. O Inter vai lutar e fico feliz de hoje o Internacional ter um profissional com o gabarito do nosso amigo Edson. Eu quero mandar também um grande abraço à equipe esportiva da Rádio Clube, os nossos amigos, o Edson Boeira, o Elson José e o Adilson. O Adilson Oliveira, o Valdir Nascimento, a equipe também da Rádio Clube, que também estará transmitindo o Internacional e Marcelo Dias de Itajaí. E fazer apenas 690 Clube. O professor, ontem também deixar o nosso registro, estivemos ontem lá na Secretaria Regional de Desenvolvimento, onde a equipe da Secretaria Regional de Desenvolvimento, a nossa secretaria, né, acabou fazendo um jogo, o time deles contra a imprensa, né? Apareceu mais ou menos umas 70 pessoas da imprensa para jogar. Daí revezamos, né? O Jones Paulo fez a tabelinha do time dele.
Inclusive que o nosso amigo Latino ali jogou na Rafael, respire. Terminou o tempo, né, meu amigo Jean? Terminou. Nós agradecemos. Sexta-feira estaremos de novo. Sexta-feira, mais uma vez, aqui pela E domingo todo mundo no estádio. Aqui pela sua Imagem TV, canal 30 da sua MVA. Um abraço a você, obrigado pela sua audiência. Acompanhando, vá ao estádio, às 15h30, o grande jogo no Vidal Ramos Júnior, Internacional e Figueirense. Muito obrigado, amigo telespectador.